E aí pessoal, tudo bem? Assistindo o vídeo Estágios Espirituais da Gestação, que é um vídeo que nós temos no canal, a Caroline Ávila me mandou umas perguntas que me deixou bastante assim emocionado com o problema dela, que pode ser o problema de muitas pessoas que querem ter seus filhos e não conseguem, ou por problemas materiais ou por problemas espirituais, né? Como ela fez algumas perguntas pertinentes ao assunto e ela assim, tem uma imensidão de possibilidades, muitas vezes escrevendo a gente não consegue ser bem esclarecedor. Eu resolvi fazer um vídeo, avisei a ela que iria fazer um vídeo antes, respondendo pelo canal, e agora eu espero que nós consigamos trocar bastante conhecimento com isso, né? Eu vou ler primeiro a pergunta dela, para que todos possam entender, né? A Caroline Ávila então me perguntou assim: Robson, e sobre o aborto, né? Espontâneo consecutivos? Eu já tive 2. Qual pode ser o objetivo espiritual disso? Quero muito este filho. Já pedi perdão ao primeiro, orei para que voltasse e então engravidei e perdi de novo na 4ª semana. E o primeiro na 6ª semana. Olha, Caroline, primeiro eu estou bastante emocionado com o teu problema, da forma com a qual você escreveu. Você disse que pediu perdão para o primeiro, né? Ou seja, você está se culpando porque você não conseguiu dar prosseguimento, né, à sua gestação. E isso não é culpa sua. Não é a continuidade da gestação não é um querer da mãe ou não querer, né? Você não teve uma culpa, como eu diria assim, não foi algo que você premeditou, não conseguir continuar com a gestação. Então assim, a gente pede perdão até pela chance e pela oportunidade do neném que não conseguiu, do espírito reencarnante, que você vai chamar de filho, mas que você não teve culpa nesta encarnação disso, muito pelo contrário. O que você pode ter que te possibilite a condição de não ter filhos neste momento são situações que às vezes são cometidas no passado e que ficam marcas no seu perispírito, em que a gente, na nossa encarnação, a gente corrige essas marcas exatamente vivenciando energias contrárias às nossas atitudes. Se em outras encarnações você não usou devidamente o corpo através das relações sexuais, através de situações até mesmo de abortos que muitas vezes a gente comete, são escolhas que foram feitas e que ocasionaram muitas vezes danos e que pode hoje estar te colocando diante da condição de dificultar, não impossibilitar muitas vezes, dificultar por relações da gente usar de forma não adequada espiritualmente o corpo físico, as nossas ideias, o nosso livre-arbítrio, em condições passadas, nos deixam cicatrizes no corpo. Não só nas relações sexuais, como em todas as nossas atividades negativas. Então eu diria que hoje você está se refazendo disso, você está com esse problema perispiritual, pode ser que seja esse um dos motivos, e você está se refazendo disso, se refazendo passando por essas experiências. Não é para fazer você sofrer, é para fazer a gente aprender cada vez mais a sentir vontade de querer ser mãe. Essa sua vontade de querer ser mãe, você coloca assim, quero muito esse filho. É o contrário de outras vezes que você não quis. Se não nesta encarnação, em outras passadas. Porque os registros das nossas ações negativas ficam marcados no nosso perispírito. E quando nós amadurecemos a nossa ideia e resolvemos pensar de maneira contrária, pensar de maneira mais adequada, com pensamentos benignos mais qualificados, é onde nós vamos corrigindo através do nosso livre-arbítrio
erros que nós cometemos no passado. Se nós cometemos erros com a nossa ação de liberdade, no modo de ser, no modo de pensar, no modo de agir, hoje, no modo de pensar e no modo de agir, nós consertamos a nossa condição errônea do passado. Você está passando por este momento. Por isso, a dificuldade em querer manter a sua gestação e muitas vezes não conseguir. Você pode estar com problemas no perispírito, está passando pelo remédio através de todas essas energias com a qual você procura consertar através de você mesmo os erros cometidos antes. A espiritualidade aproveita a nossa vida em todos os sentidos possíveis e imagináveis. Como sabe que você tem esse problema e essa vontade, e a necessidade de passar por isso para corrigir, como eu disse, mentalmente, não através da angústia, mas através de que você saiba que você está tomando remédio. Quando você não consegue dar prosseguimento à gestação, você está tomando remédio para se curar do mal que você fez. Por quê? Porque você está intensificando na sua mente a vontade de querer, a certeza de que isso vai ser benigno na sua vida, algo que talvez tenha sido contrário em outras propostas. É difícil de a gente explicar isso assim de uma maneira super rápida, através de uma conversa assim com pouco tempo como nós estamos tendo, né? Quando a gente está em aula, a gente consegue ter um maior tempo, uma condição de expandir assim, as ideias para poder se entender isso. Mas as marcas que nós temos dentro do nosso perispírito, muitas vezes elas são sanadas, muitas vezes não, são sanadas por nós mesmos, com a bondade da espiritualidade que nos acompanham, que nos dão oportunidades reencarnatórias consecutivas, para que a gente possa, amadurecendo, melhorando a nossa evolução, adquirindo experiências, adquirindo cada vez mais energias que são salutares, que servem como remédio para que a gente cure as nossas cicatrizes que nos impossibilitam muitas coisas. Dentro das relações sexuais, como o sexo ainda é inadequado para nós não sabemos a importância real disso na nossa vida, nós usamos muitas vezes de forma inadequada. E você vivencia hoje o remédio necessário. O que a espiritualidade faz que tem a parte boa e que eu gostaria que você entendesse isso? Há muitos espíritos numa condição, muitas vezes, ruins na espiritualidade, por questões da evolução, por questões do atraso, enfim, uma série de situações que envolvem, situações que envolvem as nossas necessidades espirituais. O que acontece com esses espíritos? Muitas vezes eles não têm condição de reencarnar, porque eles não têm, às vezes, consciência da condição, da necessidade deles. Muito tempo no sofrimento. E o que acontece muito com essas mães, o que é importante ser lembrado, Caroline, é que você foi mãe na primeira gestação 4 semanas, na primeira gestação 6 semanas e na segunda 4 semanas. Você recebe muitas vezes esses espíritos, ao qual eles recebem um choque dessa massa, dessa consistência fluídica, perispiritual grosseira que nós temos, essa energia fluídica grosseira que auxiliam eles a sair dessa inércia, desses pontos, dessas condições de evolução, às vezes muito ruins. São espíritos que não conseguem seguir no procedimento reencarnatório. E você vivenciando essa necessidade de passar por essas experiências, como remédio que serve para você, remédio que serve para o seu companheiro, para a sua família, porque isso ocasiona toda uma situação de energias que a gente vai vivenciando, que são remédios nos nossos tratamentos de evolução. Esses espíritos são trazidos, né? Você precisando dessa necessidade, e ao mesmo tempo serve de choque, serve de tratamento para tirar do marasmo
da paralisia da evolução, quando eles não conseguem dar continuidade a isso, ou quando eles têm receio de entrar numa condição reencarnatória, e essa condição, esse choque de energia material, energia grosseira, muitas vezes acorda eles dessa inércia, serve de tratamento. Naturalmente, você colocou para a sua primeira gestação, onde esse espírito se aproximou de você, um tratamento que durou 6 semanas, Carolina, e outra que durou 4 semanas. O que as pessoas não entendem é que o aborto espontâneo não é uma questão de você querer ou que você não tenha uma condição adequada para ser mãe, não é isso. São estágios emocionais que foram criados por nós. São tratamentos de cura. Você está passando por tratamentos de cura. Essas são algumas das possibilidades. O objetivo que a espiritualidade nos coloca diante disso não é fazer a gente sofrer, é fazer a gente se curar. Os tratamentos, eles são minuciosos. Os tratamentos, eles são assim de inúmeras formas, em que muitas vezes aquela sua posição de querer ir no médico, você, seu companheiro ou companheira, não sei como é a sua vida, mas de você querer ir no médico e você querer buscar tratamento, intensificar essa vontade, até mesmo chegar à conclusão de adotar, você acaba intensificando dentro de você o amor sobre esse tema, esse modo de vida, né? Esse seu problema íntimo que você ocasionou no passado, ou que até mesmo nessa própria encarnação. Eu diria que você é uma das ferramentas de Jesus, como muitas mulheres são, e que tentam engravidar e não conseguem, que elas estão sanando problemas perispirituais, por isso que o corpo físico muitas vezes não tem a condição de continuar por um motivo ou por outro, que os médicos, os exames acabam chegando nas conclusões, mas que são regiões que a gente acaba perturbando, lesando, através de atitudes erradas que nós temos. Eu queria dizer para você que continue querendo o seu neném dentro de você. E tente quantas vezes o seu coração achar que é importante isso. E que se porventura você não conseguir, a espiritualidade vai trazer para você espíritos que são afins de você, que têm afinidades para serem resolvidas e constituir a sua família. E você pode conseguir isso através da adoção. O campo magnético de atração, as afinidades de atração, vai trazer o seu neném. Quando você pensa que você adquiriu um neném de uma outra pessoa, na realidade ele tem muito mais a ver com você espiritualmente do que a gente possa imaginar. A espiritualidade usa de várias maneiras as nossas necessidades para que a gente possa sanar os nossos problemas criados por nós. Isso é a misericórdia de Deus, nosso Pai, nosso Criador. Usa de várias maneiras mediante as situações que a gente arrumou para nós. Você naturalmente deve ter um probleminha espiritual em algum lugar em que você está se curando. Estou repetindo de novo. Você está se curando através da sua projeção mental em querer ser mãe. Pode ser que em outras passadas você não quis isso, você negligenciou isso, você fez algumas atitudes que não eram convenientes a você mesmo, que ocasionou lesões que te impossibilitou na formação do corpo físico, porque o perispírito, não sei se você é estudante de espiritismo ou não, se for eu aconselho você fazer cursos, a estudar o livro dos espíritos, a estudar o Evangelho, a Gênese, onde vão mostrar as lesões que nós ocasionamos, tem lições que mostram as lesões que nós ocasionamos no perispírito, e que serve para a gente de exercícios no futuro. Você não está passando por um sofrimento, não tenha isso como sofrimento. Não tenha isso como angústia, ok? Eu diria muitas vezes
que, assim, como você tem esse problema que eu já falei, pode ser até que você fala assim, eu pedi perdão e orei para que o filho voltasse. Pode ser que você tenha tido 2 gestações com 2 espíritos diferentes, onde você foi ferramenta importante de Jesus para o aprimoramento de nós aqui. Ora, o aprimoramento desses 2 filhos que acabou-se não concluindo a gestação, ok? Queria que você entendesse do fundo do coração que todos os acontecimentos que envolvem a nossa vida, ela tem uma organização, uma estrutura acompanhada pela espiritualidade. Os seus filhos, eu posso colocar dessa maneira, você conseguiu ser mãe 6 semanas no primeiro e 4 no segundo, os seus filhos estão sendo colhidos, tratados pela espiritualidade. E você, diante desse tratamento que eles necessitam muito, serviu de ferramenta através do seu campo de energia, serviu de ferramenta espiritual. Essa energia que você passou durante esse período para eles, serviu de ferramenta para o tratamento evolutivo deles. Eles podem vir e ser seus filhos numa gestação em que ela pode chegar às suas conclusões até o nascimento? Pode, eles podem vir a ser seus filhos, sim. Mas na maior parte das vezes, se não acontecer, de você estiver impossibilitada de ter o seu neném, você é pelo menos ferramenta da espiritualidade do bem e você foi, tá bom? É difícil a gente falar disso. Eu espero que acalente o teu coração. As pessoas sofrem que optam em pensar sempre no aborto. Eu estou pedindo para você pensar na coisa boa. Você ajudou 2 espíritos que ficaram unidos a você 4 e 6 semanas. Você serviu de ferramenta para o bem. Pensa nisso. Isso vai te ajudar a consertar os teus problemas espirituais. Ok? Você foi mãe essas semanas e foi ferramenta importante do bem. Compreende isso? Leia o livro dos Espíritos, aprenda sobre as cicatrizes espirituais que nós temos, que são constituídas de N atitudes feitas por nós quando não tem pensamentos qualificados. Estuda e aprenda e amadureça cada vez mais para entender a intenção da espiritualidade do bem para conosco, tá bom? Agradeço a oportunidade de você estar com a gente, do fundo do coração, no nosso canal. Espero ter podido ajudar um pouquinho. Vários são os motivos de abortos que existem. Existe também, por exemplo, a aproximação de, às vezes, espíritos que está ligado a você, que a família é constituída sempre de necessidades de N tipos. Esses espíritos podem ter desistido da reencarnação, desistido da proposta de constituir família com você. E isso não é culpa sua. Isso faz parte da individualidade de cada um. Eles podem ter desistido da gestação. Nunca é culpa sua, a menos que você quisesse expurgar isso de você. Porque acontecem muitos abortos voluntários, espontâneos, em que a mãe intensifica o desejo de não querer aquele espírito perto dela, por questões de situações ruins que envolveram o passado. E ela acaba expurgando e aí naturalmente abortando. Se não era essa a intenção dentro de você, as outras propostas podem ser verdadeiras. Os espíritos que iam se encarnar podem ter desistido, e aí não tem questões envolvendo você. Você também não é vítima porque está sanando os seus problemas. Você está curando os seus problemas, servindo de ferramenta. Eu gostaria que você não pensasse
no aborto espontâneo, nenhum dos dois, eu gostaria que você pensasse sim que você foi mãe para esses dois espíritos, 4 semanas e 6 semanas. Foi o que foi possível até agora. Para que você se cure com esses pensamentos, você se intensifique de amor, se intensifique de carinho, para que a espiritualidade maior possa te ajudar a que um dia você consiga ser mãe, a que um dia você consiga corrigir os seus problemas, ok? Fica na paz do Mestre Jesus, muito obrigado por estar no canal e com muito carinho eu espero que Deus te envolva, que a espiritualidade te envolva e preencha o seu coração de amor. Esquece os abortos, esquece que você não conseguiu concluir a encarnação, as encarnações desses dois seres. Pense que você foi mãe durante o período em que você pôde ser, ok? Estava dentro de você e você auxiliou eles das diversas maneiras que as mães auxiliam seus filhos. A gestação, ela tem diversas atividades que são importantes na nossa vida. Essa é uma delas. Fica com Deus, fica na paz do Mestre Jesus.